Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos, abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Como eu disse para vocês, estamos no 6º mês, o mês das boas notícias. Onde Deus, Ele resolveu enviar o seu Filho para estar em nosso meio. Algo que o filho pródigo não entendeu. Porque o filho pródigo achava, William, que ele só precisava dos bens que o pai dava. Só que quando ele pegou os bens e saiu da presença do pai, ele perdeu tudo. Por quê? Porque o que sustenta a nossa vida é a presença do Pai. Então, nunca esqueça isso. Temos que estudar, temos que ganhar dinheiro, temos que lutar, temos que batalhar, mas nós temos que sempre colocar diante de Deus o quê? Que tudo isso é porque Ele nos sustenta. Sabe, irmãos? Porque você achar que não existe algo extra natural, é muita tonguice, irmãos. Poxa vida. Você achar que tudo isso acaba aqui mesmo. Você achar que tudo que acontece, 8 bilhões de seres humanos, cada um tem uma digital, cada um tem uma íris. Você achar que toda essa complexidade toda de animais, de vegetais é algo... Ah não, irmãos, aí não. E nós que acreditamos e confiamos, não de apenas de ouvir falar, mas de experiência própria, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você teve uma experiência com Deus e com Jesus. Você não está aqui por acaso, você não está aqui apenas porque o pai, a mãe ou a esposa, não. Você nunca pode esquecer isso. Você só está aqui porque o Espírito Santo é que trouxe aqui. Estamos em junho e precisamos de muita força para vencermos mais esses 6 meses. É disso que eu quero falar com você. Precisamos entender que temos algumas batalhas para chegar até o fim desse ano. E não será fácil. Haverá choro, haverá lágrimas, haverá dificuldade. Mas assim como numa prova, o professor fica em silêncio, vai parecer que muitas vezes Deus está quietinho. Mas nunca esqueça, assim como o professor não sai da sala, Deus não sai da sua vida, em nome de Jesus. E nós vamos nos alinhar, nós vamos nos apegar com Deus e vamos terminar o ano declarando, como a pastora Vanessa diz, Ebenezer, até que o Senhor me ajudou e me sustentou, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 21, verso 15, diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Verso 16. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, em torno de 5 quilos, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. 17. Porém, Abissai,
filho de Zerua, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Querido Deus, amado Jesus, até agora nós te louvamos com os hinos, com os cânticos, com a nossa alma, com as ofertas, ó Pai. E tudo isso é muito bom e o Senhor se agrada. Mas agora nós clamamos a Ti, querido Espírito Santo. Fala conosco, meu Senhor. Assim como Davi, meu Pai amado, o texto vai dizer que ele cansou. Aqui tem pessoas cansadas, Senhor. Aqui tem pessoas, ó Deus querido, que precisam nessa noite de um renovo. Aqui tem pessoas, ó Pai querido, que está desesperançada, desanimada, até mesmo frustrada. Então, querido Espírito Santo, quando o homem fala, é o homem falando. Mas quando o Senhor fala, meu Pai, meu Deus, o Senhor levanta o abatido, caído, entristecido. O Senhor dá ânimo, meu Pai, o Senhor dá força. O Senhor renova. Olha Ele tocando em você aí. Olha Ele pegando nas tuas mãos aí agora. Olha Ele falando para você, te trouxe aqui nessa noite, porque nessa noite você entrou de um jeito, mas sairá completamente diferente, porque eu entro nessa guerra hoje, eu entro nessa batalha. Você não está sozinho, sozinha. Eu estou com você, estou com a tua casa. Aquilo que o remédio não pode fazer, a minha mão toque em você nessa noite, em nome de Jesus. Receba a presença do Espírito Santo aí, receba aí o toque de Jesus, porque não vale nada essa noite, não vale nada ter saído de casa nesse frio, nessa chuva, e a gente sair daqui indiferente, sem ter a certeza que a presença de Deus nos tocou. Então abra o teu coração aí, diga uma palavra para Ele, diga para Ele, fala comigo, Espírito Santo, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, me orienta, me capacita, porque se não for o Senhor, meu Pai, o que será da minha vida, o que será da minha casa, meu Pai? Ajuda, socorre-nos, ó Deus, pelo poder do Teu nome, assim seja. Vamos bater palmas para o Senhor, aleluia, e vamos sempre continuar chamando Ele de maravilhoso. A vida é uma guerra, a vida é uma batalha. Jesus nunca disse que seria fácil, mas que valeria a pena, aleluia. E chegamos no episódio aqui, mas antes disso, Davi enfrentou outras guerras, e entre muitas guerras que ele enfrentou, tem uma que não está no texto bíblico. Foi quando Davi enfrentou um leão, foi quando ele enfrentou um urso. Ele, quando foi enfrentar Golias, ele numa conversa com o rei Saul, ele disse: eu não sou menino não, viu, rei? Não olhe apenas para a minha aparência não. Esse pastorzinho aqui, ele já matou urso, ele já matou leão. Só que é o seguinte, eu estava sozinho, ninguém viu. Eu não sei se o leão veio de frente, se o leão veio de lado. Eu não sei se o urso veio por cima, se o urso veio por baixo. A Bíblia não narra. Porque tem alguns leões e alguns ursos na nossa vida que a gente vai encarar sozinho e não vai ter ninguém, gente. Então, vão existir alguns leões, alguns ursos na nossa vida que Deus vai permitir para fortalecer, para que você não seja uma criança apenas, mas que você cresça cada vez mais. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas chegam na igreja apenas querendo um pastoreio. E tudo isso é válido.
Quando se trata de criança, não sabe comer, não sabe se vestir, tem que dar uma comidinha. Aí é uma necessidade de um pastoreio, até se fortalecer e crescer. Mas chega uma hora que Deus quer dar paternidade. E paternidade não é Deus pegar no colinho. Paternidade é Deus dar direção. Só que direção é para quem é desenvolvido. Direção é para quem cresceu. E chega uma hora na nossa vida que você precisa entender que o pastor, o amigo, o marido, a esposa, não vai estar ninguém olhando, e você vai ter que vencer esse leão, gente. Não tinha ninguém olhando lá. E quando você vence o leão, quando você vence o urso, não tem aplauso, não tem ninguém falando, olha que bom, hein? Não! Só que Deus só me promove no vale para mim vencer o gigante, se eu passo pelo leão e pelo urso. Então, às vezes, você fala assim, poxa, eu estou me sentindo sozinha, porque Deus sabe que você já consegue vencer esse leão. Porque, pensa comigo, se eu venço uma depressão, ninguém vê, ninguém sabe o que está passando dentro de mim. Ninguém vai aplaudir, ninguém sabe. Mas quando eu busco força em Deus, quando eu me esforço no Senhor, quando eu acredito, essa depressão não vai me matar, isso não vai me fazer esmorecer, não vai me tirar da igreja, não vai me tirar da presença do Senhor. É hoje que eu pego esse leão pela juba. O leão e o urso é com você. Porque Deus não envia luta à prova que a gente não consegue suportar. Jesus teve que enfrentar um deserto, encarar o diabo ali. Quando ele estava indo para a cruz, teve um Getsêmani para ele enfrentar. E ali os amigos dele, os discípulos, estavam dormindo, gente. Foi a primeira luta dele. O leão e o urso. Chama Deus para o teu lado. Chama o Senhor para o teu lado. Chama o Espírito Santo para o teu lado. E diga, esse leão e esse urso eu derroto. Em nome do Senhor Jesus. Porque se não tem amigo, se não tem parente, se não tem pastor, tem o Espírito Santo para me fortalecer aqui. Porque, irmãos, vou falar para você, a minha esposa pode me amar do jeito que for, os meus pais podem me amar do jeito que for, as minhas filhas podem me amar do jeito que for, mas mesmo assim elas não sabem o que tem aqui dentro, elas não sabem o que se passa aqui dentro. Mas o Deus que te chamou, o Deus que não errou na escalação, Ele acertou, Ele chamou você, e nessa batalha não vai ter empate, é de goleada na tua vida, em nome de Jesus. E um belo dia, Davi sai, não foi nem para a batalha, ele foi na batalha. Um serviço de obediência para o pai dele, foi levar um queijo, olha só. Porque quando Deus me coloca nas coisas corriqueiras da vida, eu faço com excelência, com amor, com capricho, Deus me coloca nas coisas grandes. Davi chega, aquela confusão danada, de longe ele olha, aquele baita gigante, 4 metros de altura. Uma espada que, aqui o texto era 300 ciclos, 5 quilos, Golias era 600 ciclos, o dobro. Saul no primeiro momento não acredita, mas Davi está determinado. Porque se ninguém acredita, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar naquilo que Deus tem para você. E não se trata de
condições, não se trata de formosura, não se trata de beleza, não se trata nada disso. Se trata de uma convicção. Porque assim como nós apresentamos o Heitor aqui, e nós declaramos que antes dele ser desejado aqui na terra, ele foi desejado no céu. Ah, meu irmão, isso quebra com outra coisa também. Ah, pastor, eu fui fruto de uma violência. Meu irmão, se ninguém te desejou aqui na terra, você foi desejado no céu. Eu nunca esqueço quando eu estava no hospital no Covid e o pastor mandou aquela mensagem para mim: conheço o teu levantar, conheço o teu deitar. Ainda quando eras uma matéria informe, eu já tinha te conhecido, irmão de Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que acredita em você. E Saul então vai. Ele vai lá, pega algumas pedras com estilingue, irmãos. Porque a nossa vitória não está nas condições que nós temos, irmãos. A nossa vitória está naquele que nos capacita. Poxa vida. E você conhece a história, ele derruba aquele gigante. Ele acordou no pasto, mas dormiu no trono. Meu Deus do céu. Acordou solteiro e dormiu casado com a filha do rei. Uma decisão muda a história da tua vida. Então, uma decisão muda a tua vida para sempre. O tempo passa e ele vai para uma outra guerra. Só que eu não gosto de falar dessa, porque foi uma peleja que ele perdeu. E ele só perdeu porque ele não foi para a guerra, que foi o caso de Betseba e Urias. Se ele tivesse na guerra, não tinha acontecido aquele negócio tão terrível, a ponto dele mandar o amigo dele para a batalha e falar para o general dele: ó, quando estiver no meio da batalha, se afasta e deixa ele sozinho. Meu Deus do céu, que biografia tão bonita de Davi, de repente algo tão terrível. E tudo isso por quê? Porque quis ficar no terraço, quis ficar no descanso, porque ele não quis enfrentar, porque Deus não chamou ele para ser simplesmente um rei que dá ordens, não, porque é tão gostoso dar ordem, né, gente? Poxa vida. Os homens, principalmente, chega na empresa, sempre tem uma copeira, uma cozinheira. O senhor quer um açúcar ou com adoçante? Vai no restaurante, chega a moça toda educada, ó, o menu. E ele passa o dia tão, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Aí ele chega em casa à tarde, 6 horas, ele quer manter essa fantasia, esse sonho. E na hora que ele pisa na porta, já vem a primeira tacada: cadê o alho que eu pedi? Ai, amor, estou tão cansado. Eu também estou cansado. Aproveita, cuida do teu filho que não fiz sozinho. Então, e aí esse doido vai lá, se separa dessa mulher. Então, uma história tão tremenda de Davi, que foi manchada, mas ele deu a volta por cima, ele se recuperou. E hoje aqui nós estamos falando dele, porque não há mal que dure para sempre, não há tristeza que o Espírito Santo não consiga aplacar, não há dor que a presença de Deus não consiga retirar, e não há mal que você possa ter feito que seja maior que o sangue de Jesus na sua vida. Então, se você está aqui nessa noite e acha que você é muito impuro, que você fez muita coisa errada, eu desafio você, porque o sangue do nosso Deus é muito maior do que qualquer pecado que você possa ter cometido. O texto segue. Davi tem diversos problemas na sua casa. Absalão,
divide o reino, luta em cima de luta. E agora Davi já não é mais aquele menininho. Davi já não é aquele mocinho. E os filisteus se levantaram, porque essa praga, irmãos, nunca vai parar. Você, irmãos, pode, você pode se converter, ter cargo de diácono, ter cargo disso. Irmãos, os filisteus, essa raça de espíritos, sempre vão querer te perturbar. E a proteção não vem dos 4 símbolos da igreja, do evangelho quadrangular. A proteção é uma busca diária, porque o diabo não respeita a nomenclatura, Deus respeita a presença dele, meu Deus do céu. E esses inimigos se levantam, mas agora Davi já está experiente. Ele sabe que mesmo velhinho, ele tem que descer na guerra, tem que descer na batalha. Aqui ele não procura um profeta, ele não procura um sacerdote, não, ele sabe que quando a luta vem, não é para ficar perguntando o porquê, mas sim o para quê, aonde o nome dele vai ser exaltado. Às vezes, irmãos, poxa, a gente se acha muito. Poxa, eu não sei porque essa luta veio na minha... meu irmão, quer dizer que na vida do outro pode. O outro tem que se lascar e nós não. Né, Augusto? Aquela moça que caiu do jump lá. Aí uma pessoa comentou assim: nossa, era uma moça tão bonita. Eu falei, quer dizer que se fosse feia tinha mais que ter caído mesmo? Credo. Você viu, irmãos? Ela não prestou atenção, a equipe não viu, os amigos achou que alguém estava vendo, e no fim... E não é o que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa. A gente acha que o pastor está vendo, a gente acha que os irmãos estão vendo, a gente acha que alguma irmã da igreja está orando, a gente acha que o pai está vendo, a gente acha que a mulher está vendo, e no fim ninguém está vendo nada. É cada um por si, e Deus por ninguém. Porque tem um princípio na psicologia, como que é? Responsabilidade distribuída, algum rolo assim. Irmãos, Deus mostrou para você, confere, vá atrás, não deixa para o outro. Se Deus permitiu que viesse isso na tua mão, é você que tem que correr atrás, é você que tem que verificar, é você que tem que fazer. O Davi aqui está experimentado, ele falou, vamos descer. Mas Davi, você já está meio, não importa. Enquanto eu tiver força, enquanto tiver fôlego no meu pulmão, eu vou para a guerra, eu vou para a batalha. A última vez que eu fiquei no terraço, eu quebrei a cara. Eu não quero mais quebrar a cara. Porque é melhor cansar na batalha do que ficar descansando no terraço. O nosso sonho, nosso sonho, é até aquela jangada, né, irmãos? Aquelas praias do Nordeste. Ei, e nós deitados naquela jangada. A única coisa é que aquela jangada não vai para lugar nenhum. Só fica parada, não tem vento. E água parada só dá dengue. E você não nasceu para ficar parado. Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus se movia sobre a terra, aleluia. E o nosso descanso, irmãos, não é aqui, é no céu. Enquanto estamos aqui, o nosso descanso é em Jesus, que é o nosso sábado, aleluia. E Davi desce para a guerra, irmãos. E no meio daquela guerra, alguém falou para um dos gigantes, lá no meio vai estar Davi, hein?
Davi, ó, é o matador de gigante. Quem sabe esse... Qual que é o nome do filisteu aqui? Deixa eu ver o nome dele. Isbi Benob. Meu Deus do céu. Olha que nome bonito para pôr no teu filho. Isbi Benob. Quem sabe esse Isbi Benob cresceu ouvindo falar do Davi, o matador de gigante. E a guerra está acontecendo, gente. A espada para todo lado. De repente, esse Isbi Benob está procurando. Cadê o Davi? 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 De repente, o Isbi Benob encontra alguém no meio da batalha, escorado assim. Alguém fala para ele: olha lá o Davi, o matador de gigante. O gigante olhou: o quê? A vida toda eu achei que o Davi era um negócio, agora estou vendo aquela coisa cacarenta ali. E o Davi ali, irmão, cansado. Tanta luta que ele já tinha enfrentado. Tanta batalha que você já enfrentou. Tanta batalha que começa uma, termina outra. Dá um problema com um filho, de repente é outra filha. De repente agora é com você. Aí vem um problema financeiro. E tem esses carros Peugeot, meu Deus do céu, que Deus te livre, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Tá, ô troço para queimar junto, aleluia. Então, e nós nos cansamos. Aí o diabo coloca na nossa mente: está adiantando nada, 20 anos, 30 anos na igreja, não mudou nada, a mesma coisa. E você está cansado. Davi se cansou, ele não era o super-homem, viu, gente? O homem segundo o coração de Deus se cansou numa guerra, se cansou numa batalha, mostrando para mim e para você, irmãos, que uma vida com Deus às vezes cansa sim. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer, que a questão não é se você está cansado, a questão é se ainda você continua no meio da guerra, irmãos. Então, a questão é que se mesmo cansado, você não desiste, você não para, se você não retrocede, se você não volta atrás. A questão não é se você tem força ou não, porque, meu irmão, quero dizer para você que aqui não está em xeque se você tem força ou não. A questão é se você aonde está, aonde você está, onde Deus quer. E Davi está ali, irmãos. Eu fico imaginando a cena. Vem vindo aquela jamanta, irmãos, meu Deus do céu. E o Davi aqui, ó, já meio derrubadinho, sabe? E o Davi acho que dá uma olhada para o céu assim: Senhor, eu não tenho força mais, Deus. Meu Deus, nessa hora, irmãos, um homem chamado Abissai, meu Deus do céu, ele entra na frente. Abissai, Abi significa pai, e sai presente. Então Abissai significa Deus que é presente. Esse Abissai, que era sobrinho de Davi, olha só, parente, né, irmãos? E às vezes nós vemos tanta dificuldade entre as casas, entre os parentes. Mas, irmãos, na hora
Hoje cedo eu estava no velório. Cedinho, 7 horas da manhã. Na hora do velório, uma moça de 40 anos deixou um filhinho de 7 anos. Uma moça de 40 anos deixou um filho de 15 e um filho de 7. Na hora do velório, quem está ali é os parentes. Apesar das brigas, das dificuldades, daquele rolo, cunhado que não paga, você que deve para a sogra. Pastor, perguntaram assim, pastor, no dia dos namorados, eu pago o que eu devo para minha esposa, ou eu compro um presente para ela? Brincando, lógico. O sobrinho dele que não estava pensando em substituição de Davi, mas estava pensando em manutenção, estava torcendo para ele, irmãos. Ele pula na frente. O texto não diz que Abissai salvou Davi. Salvar é quando eu tiro uma pessoa de perigo e coloco no lugar seguro. O texto diz que ele socorreu. Socorreu é deu uma ajuda, deu um apoio para continuar da batalha. O que às vezes, o que nós queremos é que alguém nos salve. E às vezes Deus não vai fazer isso. Porque, irmãos, Deus vai dar-nos ajuda, vai usar pessoas. Mas Deus quer que nós ainda estejamos na batalha. Aquele Abissai, irmãos, pulou na frente, irmãos. Feriu aquele gigante. Porque a maior virtude de Davi é que ele não apenas era um vencedor, ele fazia as pessoas em torno dele, pessoas vencedoras. Meu Deus do céu, não é apenas você que tem que vencer, mas quem está perto de você tem que ser vencedor também, em nome de Jesus. Porque, irmãos, como a pastora Elisete pregou aqui hoje de manhã, sobre o velório da nossa irmã Rose, na hora que você está lá com aquele capote de madeira, pastor, pelo amor de Deus, não fala nesse negócio que eu morro. Irmão, não tem o que falar. Uma hora, todos nós, é claro que eu por último, vamos abraçar esse capote de madeira. Então, aí um dia a Letícia falou assim, mas pai, como é que vai ser? Vai aparecer uma bruxa? Vai aparecer uma briga do anjo com o demônio? Não, filha. João diz que aquele que crê no Senhor jamais verá a morte. Aleluia. Na hora que você fechar os olhos, irmãos, vai estar a face dourada do teu Jesus. Vinde, filho meu, entrai e possuir por herança aquilo que foi destinado por você. Aleluia. Aquele Abissai poderoso entrou na frente. E aqui eu vejo, irmãos, uma qualidade de Davi. Porque Davi, irmãos, ele podia ser muito orgulhoso. Não quero que ninguém me ajude. Porque, irmãos, quando estamos cansados e precisamos de ajuda, isso não é fraqueza, isso é maturidade, irmãos. Então, o nosso pastor hoje cedo, a pastora Elisete pregando, de repente ele chamou um dos meninos, depois que eu fui ouvir, tirou a pressão dele estava lá embaixo, pediu ajuda, pediu socorro, porque, irmãos, eu aprendi algo, quando o sonho de Deus se encontra com as visões dos seus filhos, irmãos, há um mover da presença de Deus, aleluia. E aqui o Abissai, ele não estava em busca de uma promoção, não, ele estava querendo cumprir uma missão. E esse Abissai, irmãos, foi usado por Deus para que a lâmpada de Israel não se apagasse nesse dia. E o desafio do Espírito Santo para nós hoje, você pode ser o Abissai de alguém essa semana. Você pode ajudar uma pessoa nessa semana que está precisando de um socorro, de uma ajuda. Você pode ser a resposta de oração de alguém.
Por isso, irmãos, deixa eu falar para você. Você não está aqui amanhã, dia 15 de junho, quem sabe tem uns boletos aí. Você não está aqui nessa vida apenas para pagar conta, mas você está aqui para ser um agente de transformação, para mudar a vida de pessoas, irmãos. Enquanto você cuida de vidas, você vai pagando as contas. Enquanto você vai edificando pessoas, Deus vai te guardando, Deus vai te prosperando. Porque o que vale a pena, irmãos, o Abissai, irmãos, não foi rei de Israel. Mas hoje nós estamos falando aqui que um dia um homem se colocou à disposição para ser uma bênção na vida de um grande homem de Deus, meu Pai eterno. E para eu estar encerrando agora, aqui eu aprendo algo com Davi. Tem luta que eu vou resolver a parada. Tem luta que eu vou matar o leão. Tem luta que eu vou vencer os ursos da vida. Tem luta que o Golias vai cair. Mas tem gigante que eu vou precisar chegar no meu irmão e falar assim: obrigado, meu irmão, porque essa luta foi através da tua vida. Você vai aprender a abraçar alguém e falar assim: louvado seja Deus pela tua vida, porque você me abençoou. Olha só, irmãos, Davi matou aquele gigante, sim ou não? Não. Davi feriu aquele gigante? Não. Mas Davi, acho que alguém deve ter chegado nele e falado assim: ô Davi, não é por nada não, hein? Mesmo você sem força, mesmo você já um velhinho, mas ainda Deus dá vitória para você. Irmão, você está aqui nessa noite, quem sabe pensa no homem duro, não tem nem o Burger King duplo ali para pagar, meu Deus do céu. Mas Deus tem um quezinho com você. Deus tem algo na tua vida. E ainda você vai receber uma grande batalha. Você vai receber uma grande vitória nessa batalha, em nome do Senhor Jesus. E levando para o nosso Jesus, Ele declarou: vinde todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Ele é o nosso Abissai, esse é o nosso Senhor, é Ele quem luta a minha, a tua batalha, as nossas guerras. E você pode estar cansado, sobrecarregado, você pode estar triste, desanimado, mas hoje o teu Cristo entra nessa guerra e esse gigante não vai ficar de pé. Você sai daqui com uma grande vitória, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Ah, irmãos.